Bom dia a todos. Bom, eu estou aqui, né, representando o Dr. Dirceu Barbano, que não pôde estar aqui. Também eu sou responsável hoje pela área que acompanhou todo o processo de registro desse produto. Não sou especialista em oncologia, assim, mas acompanhei todo o processo. Vou tentar explicar para vocês como ocorre o processo de um registro no medicamento, de um medicamento na Anvisa, para tentar contextualizar a situação desse produto. Bom, primeiro de tudo, o registro na Anvisa, quando ele é concedido, o uso desse medicamento vai alcançar um número muito grande de pessoas com um acesso diferente à informação que os médicos têm, que alguns pacientes têm. Então, assim, a gente aprova para uma situação mais genérica. E como a gente aprova para uma situação mais genérica, a gente precisa de um conjunto de dados específicos, que não é requerimento só no Brasil, é requerimento em todos os outros países. Esse produto passa por algumas etapas. Tem toda a etapa de fabricação, de mostrar que vai fabricar com qualidade, que vai repetir aquele mesmo produto em todos os lotes fabricados, isso é visto. E tem a parte clínica, que eu acho que é o foco aqui. Uma molécula, quando ela vai entrar no mercado, uma molécula nova, ela é primeiro estudada em animais ou em modelos de laboratório, quando dá para substituir animais, por isso é sempre preferível. Depois, ela vai para a fase de estudo em humanos, que é fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, você vê o comportamento do produto no organismo e questões básicas de segurança. Na fase 2, você estabelece a melhor dose e confirma se realmente aquele produto tem potencial para funcionar. E o fase 3, que é necessário, essencial para a aprovação de um produto e de uma indicação terapêutica na Anvisa, ele é para um número muito maior de pacientes, já é para confirmar que aquele produto é eficaz e é seguro. E existem padrões para a realização desse estudo fase 3. Esse estudo, para ele ter a confiabilidade científica, para aquilo que ele provou poder ser extrapolado para todo e qualquer cidadão, todo e qualquer paciente que for usar aquele produto, geralmente é desejável que ele seja um estudo comparativo. Então, é a droga que se pretende registrar com a melhor alternativa terapêutica disponível que existe no país. Aqui no Brasil isso é regra, assim, inclusive para pesquisa clínica, dentro das regras éticas, uma empresa não pode, se você tem um tratamento para dor de cabeça, uma empresa não pode comparar um medicamento para dor de cabeça com um placebo, porque o grupo que está sendo o controle daquele estudo, o grupo que está recebendo o que já existe, tem que ter acesso a pelo menos o melhor tratamento disponível até o momento. Então, esse estudo fase 3 é feito em base comparativa. Então, dentro do mesmo estudo, usa-se o teste e o produto que já possui registro na Anvisa. Esse estudo ele tem, né, os desfechos para câncer, geralmente é sobrevida global, sobrevida livre de progressão e qualidade de vida. E esse produto mostrando que ele é tão bom ou melhor, tanto na questão da eficácia quanto na questão da segurança, ele é inserido no mercado para o uso geral. Não significa que, quando um produto é negado, ele não tem potencial de eficácia, pode ser que sejam necessários novos estudos, e não significa que, em casos específicos, controlados, ele não possa funcionar, tanto que existe no Brasil, tem nota na Anvisa sobre isso, é possível que eles chamam de use off-label. O médico, dentro daquela situação que ele controla, que ele conhece daquele paciente, ele pode receitar o medicamento para aquela situação. Aí, o produto cumprindo todos esses requisitos, a empresa deposita o processo de registro na Anvisa e esse processo passa por diversos ritos. Então, ele é analisado por especialistas dentro da área. A gente tem consultores externos, no caso de oncologia, geralmente a gente lança mão de consultores do INCA. Existe uma Câmara Técnica de Medicamentos que está publicada a sua composição em Diário Oficial da União, ela é composta por especialistas de notório saber. Quando necessário, há discussão também nessa Câmara. Sempre que existe dúvida, a empresa recebe solicitação de esclarecimento pela Anvisa e o processo segue, né, ela dá a resposta, a gente pode ou não fazer novos questionamentos até finalizar o processo. E aí o processo pode ser deferido ou indeferido.
Quando é indeferido, ainda tem a instância recursal, que, então, esse recurso, a empresa entra com as suas argumentações, um outro grupo faz a análise e a diretoria colegiada julga. No caso desse produto, ele passou por todos esses ritos. A questão foi que, quando a gente fez a análise do produto, eu só queria contextualizar, esse produto ele realmente tem registro em outros países, só que o registro em outros países é de 2005. Em 2005, não havia hoje a opção terapêutica disponível que tem para a segunda linha, que é o Velcade. Né? O nome comercial é Velcade, a substância é bortezomib. Ela não existia nos outros países, então o comparador ativo, que a gente chama, a base de comparação, era dexametasona mais placebo, só para o paciente não ter a impressão que estava... para ele achar que poderia estar tomando fármaco para eliminar a possibilidade de interferência no estudo. Então, era dexametasona mais placebo ou dexametasona mais lenalidomida, basicamente, assim, o estudo. Em 2005, esse era um padrão válido, porque o Velcade ainda não estava disponível no mercado nem nacional nem internacional. Esse produto ele entrou para registro no Brasil em 2008, quando já existia como segunda linha, ou seja, o paciente, né, começa o tratamento, geralmente com a talidomida, falha para a talidomida, uma opção é o Velcade, e a proposição final, que foi julgada no recurso, era o uso da lenalidomida, né, nessa mesma linha de tratamento do Velcade. Já existia o Velcade no Brasil, não foi apresentado para a gente, na Anvisa, não vou falar que não existe, porque, né, já tem um tempo do recurso, pode ser que existam novos dados. Naquele momento, não existia uma comparação da lenalidomida com o que era a opção terapêutica no Brasil naquele momento, que era o Velcade. E, quando isso acontece, a Anvisa não pode autorizar a entrada do produto no mercado, porque a gente não tem como afirmar para a classe médica, para os pacientes, que, se o médico fizer a opção de usar ou o Velcade ou a lenalidomida, o paciente vai ter a mesma chance de sobrevida, o mesmo perfil de segurança. A única coisa, assim, que o padrão ouro para dar confiança científica sobre essa comparação é esse estudo clínico fase 3 comparativo. Existem evidências científicas, relato de caso, uma série de coisas que, como eu falei, é muito válido para a decisão médica dentro daquele ambiente controlado. Para uma decisão mais ampla, é mais complicado, o que não significa que um grande conjunto desses dados não permita certas análises, mas, assim, naquele momento, a gente também não recebeu um volume suficiente de dados para isso. E essa foi assim, a principal razão do indeferimento. Foi citada a questão do produto ser análogo à talidomida, ter a questão do risco de teratogenicidade. Então, dentro do risco-benefício, como ele não mostrou que ele estava dentro do mesmo padrão de eficácia do que era disponível, do que estava disponível naquele momento no mercado, que era o Velcade para a segunda linha, ele ainda também ele não foi favorável no balanço benefício e ainda tinha essa questão do risco. Isso foi citado, isso é uma coisa que, quando o produto caminhar para o registro, porque eu acho que isso, né, vai acontecer, vai ter que ser tratado dentro de todo um ambiente controlado, como a gente trata a talidomida, mas esse não teria, assim, esse não seria um impedimento único e exclusivo para o registro. A questão maior foi a questão da eficácia. Então, assim, o produto passou por todos os ritos, existe um parecer técnico de mais de 20 páginas, com toda essa argumentação. A empresa recebeu esse documento, ela também pode pedir vistas ao processo a qualquer momento, a justiça, sempre que requerer, a gente pode mandar, e as associações, quem quiser, desde que a empresa concorde, a gente também pode fornecer essas informações. Eu acho que agora, assim, a gente está num ponto de discutir quais seriam os caminhos, a partir dessa decisão tomada, então, de 2012 até hoje, o que a gente tem de dado, o que a gente tem de informação que pode mudar esse cenário e permitir que hoje essas pessoas que, dentro desse ambiente controlado, dentro dessa situação em que o médico vê que elas têm benefício, que elas possam utilizar esse produto e que isso possa ser extrapolado para o restante da população. Mas, assim, a gente precisa superar essas limitações que eu coloquei, tá bom?